Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal estava silencioso, exceto pelo farfalhar dos papéis e o suave tilintar dos saltos altos no mármore polido. A luz do sol filtrava-se pelas grandes janelas, iluminando as pesadas cadeiras de madeira e a enorme mesa do juiz. O ar cheirava a couro velho, verniz e um leve toque de poeira acumulada ao longo de décadas. Sentada atrás de seu alto púlpito, a juíza Catherine Whitmore, de 52 anos, vestia seu impecável terno preto. Seu rosto, marcado por anos de experiência, era austero, quase intimidador. Seus penetrantes olhos cinzentos percorriam a sala com uma mistura de curiosidade e desdém. Ela apreciava o controle, o poder que sua posição lhe conferia, e jamais encontrara alguém capaz de desafiá-la. Diante dela estava Malik Thompson, de 19 anos, um jovem negro de estatura mediana, vestido com um terno grande demais. Seus óculos quadrados deslizavam levemente pelo nariz. Ele possuía uma calma estranha, quase irreal, que contrastava fortemente com o tumulto do tribunal. Ele não tremia, não baixava o olhar, mas emanava dele uma modéstia natural. Contudo, por trás dessa aparente tranquilidade, escondia-se uma mente perspicaz e metódica, capaz de ler e antecipar cada movimento em um julgamento antes mesmo de ele começar. O murmúrio da plateia, composta principalmente por advogados e alguns jornalistas, aumentou. Alguns se inclinaram para a frente para trocar comentários sobre aquele jovem que parecia calmo demais, autoconfiante demais. Catherine Whitmore sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma intuição que não lhe agradou. Ela teria que enfrentar algo inesperado. Quando ela golpeou com o martelo, o som ecoou pela sala, impondo um silêncio imediato. Seu olhar fixou-se em Malik com um sorriso frio, quase cruel. Então, rapaz, disse ela com a voz gélida e açucarada ao mesmo tempo. Você escolheu vir aqui a esta sala para se fazer de tolo? Acha mesmo que pode defender suas ações diante de mim e de toda esta assembleia? Malik ergueu os olhos lentamente com uma precisão que parecia calculada. Não havia medo nem arrogância, apenas uma rara concentração. Excelência, com todo respeito, acredito que ficará surpreso ao descobrir a verdade por trás deste assunto. Catherine soltou uma risada seca, quase desdenhosa. Ela gostava de humilhar quem ousasse falar com ela daquela maneira. Mas naquele momento, ela ainda não sabia que por trás daquelas palavras simples se escondia um gênio do direito capaz de destruir todas as suas certezas. Um silêncio pesado e tenso tomou conta da sala mais uma vez. Todos os olhares estavam fixos em Malik. A juíza sentiu seu poder vacilar imperceptivelmente, como se, pela primeira vez, percebesse que idade e posição social nem sempre garantiam superioridade. Este julgamento, que ela pensava que seria rotineiro, se tornaria o cenário de uma lição de humildade que Catherine Whitmore lembraria pelo resto de sua carreira. A juíza Catherine Whitmore acomodou-se em sua cadeira, cruzou os braços com um sorriso desdenhoso nos lábios. Muito bem, rapaz, comece então. Mostre-me do que você é capaz, se é que você é realmente capaz. Malik respirou fundo e colocou as mãos sobre a pasta que havia preparado meticulosamente. Cada página estava anotada, cada precedente legal registrado com a precisão de um advogado experiente. Seus dedos tremeram levemente, mas seu olhar não demonstrava nada. Excelência, começou ele calmamente, se analisarmos os fatos deste caso de acordo com os textos legais, torna-se imediatamente evidente que a acusação se baseia em um erro processual. O juiz Whitmore ergueu uma sobrancelha. Um erro processual, você diz. E que provas você tem para sustentar essa alegação? Malik folheou seu arquivo e entregou uma folha de papel. Permita-me citar o Código Civil, artigo 1247, parágrafo 3, que afirma claramente que qualquer infração deve ser registrada por um oficial autorizado para tal, o que não ocorreu no meu caso. Além disso, conforme estabelecido pela jurisprudência do Tribunal de Manhattan, Dawson v. New York, qualquer vício processual torna a acusação inválida. Um murmúrio percorreu a sala. Os advogados presentes trocaram olhares, surpresos com a clareza e precisão de suas referências. Até mesmo o promotor, acostumado a lidar com estudantes e réus desajeitados, franziu a testa. Você se atreve a citar um precedente legal que muitos jovens advogados desconhecem mesmo após 5 anos de experiência? Exclamou Catherine, com um tom oscilando entre incredulidade e desafio. Malik não sorriu, não hesitou. Com todo respeito, meritíssimo, idade e experiência não garantem o domínio da lei. Rigor e atenção aos detalhes, sim. A sala ficou congelada. Catherine Whitmore sentiu seu coração acelerar um pouco.
Ela nunca havia sido confrontada por alguém que ousasse corrigi-la, mesmo que sutilmente em seu próprio tribunal. Continue, murmurou ela, tentando disfarçar seu desconforto por trás de um tom autoritário. Malik fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Se examinarmos o relatório do policial infrator, surgem várias contradições. Primeiro, a testemunha afirma que o incidente ocorreu às 14h15, enquanto as câmeras de vigilância mostram claramente que o evento aconteceu às 14h45. Segundo, a assinatura no relatório não corresponde à do policial, conforme confirmado pelo perito em caligrafia nomeado pelo tribunal. Catherine Whitmore sentiu o rosto corar. Ela sabia que cada palavra dita por Malik expunha não apenas um erro na acusação, mas também sua própria falta de atenção aos detalhes dos autos. Malik então olhou para o juiz. Vossa Excelência, isto não é apenas um detalhe técnico. Trata-se de justiça. Se um erro administrativo pode condenar um cidadão inocente, este tribunal tem responsabilidade. Um silêncio pesado se instalou. Até mesmo o público parecia prender a respiração. A juíza Whitmore, pela primeira vez, sentiu o peso da dúvida se insinuando sobre ela. Ela, que sempre dominara o tribunal, percebeu que estava diante de um jovem capaz de demonstrar seu erro com elegância e lógica. O capítulo termina com o olhar fixo do juiz, ao mesmo tempo preocupado e fascinado por Malik, e com a plateia atônita percebendo gradualmente que está testemunhando uma maravilha jurídica em ação. Após a primeira série de argumentos de Malik, a juíza Catherine Whitmore endireitou-se, com um sorriso contido nos lábios. Ela não queria demonstrar que estava abalada, mas cada palavra dita pelo jovem a havia tocado profundamente. Muito bem, disse ela num tom seco, quase sarcástico. Você parece conhecer bem os textos e as referências. Mas a lei não se resume a citações. Você consegue mesmo defender sua inocência diante dos fatos? Malik não respondeu imediatamente. Observou a juíza com calma, seus olhos escuros refletindo uma inteligência rara. Então, com voz pausada, porém firme, respondeu: Excelência, a realidade só é relevante se estiver devidamente documentada. Permita-me demonstrar que os fatos invocados pela acusação não são apenas errôneos, mas foram interpretados de forma a criar uma ilusão de culpa. Ele se levantou e, com gestos calculados, começou a desmontar o argumento da acusação ponto por ponto. Citou decisões de tribunais superiores, textos frequentemente ignorados por advogados iniciantes e revelou contradições nos depoimentos dos policiais presentes no local. O tribunal estava absorto em cada palavra sua. Até mesmo a promotora, geralmente tão segura de si, só conseguia fazer anotações silenciosas. Catherine Whitmore sentiu sua autoridade vacilar. Então ela tentou provocar. Jovem, você parece autoconfiante, mas ainda é um estudante ou um amador. O que você realmente sabe sobre a prática jurídica com suas pressões e imprevistos? Malik sorriu levemente, um sorriso discreto, mas cheio de confiança. Com todo o respeito, meritíssimo, passei o ano passado estudando e resolvendo casos simulados exatamente como este. Mas a verdadeira prática, a justiça, não é apenas a aplicação da lei. Ela exige lógica, paciência e, acima de tudo, rigor. E é isso que acabei de demonstrar. O murmúrio na sala aumentou. Vários advogados presentes trocaram olhares incrédulos. Catherine Whitmore sentiu o rosto endurecer, mas não podia negar o óbvio. Aquele jovem a quem ela havia subestimado estava se saindo melhor do que ela em seu próprio tribunal. Para testar seus limites, ela tentou uma última armadilha. Muito bem, Malik. Digamos que você esteja certo nesses pontos técnicos. Pode explicar por que o incidente aconteceu? Por que esse caos ocorreu, na sua opinião? Malik inclinou-se ligeiramente em direção a ela, com as mãos apoiadas no púlpito. Vossa Excelência, disse ele calmamente, este incidente não é resultado das ações de um único indivíduo, mas de uma cadeia de erros e suposições. Cada ação tomada pelos policiais foi mal documentada e mal interpretada. Não se trata de uma questão de má conduta intencional, mas de deficiências processuais. E é precisamente por isso que as acusações devem ser rejeitadas. A juíza Whitmore recostou-se ligeiramente na cadeira. Sentia uma mistura de espanto e admiração com um toque de irritação. Pela primeira vez, não tinha um contra-argumento imediato. Malik acabará de transformar o que ela pensava ser uma audiência de rotina num exemplo brilhante da sua perícia jurídica. A tensão na sala atingiu o seu auge quando Malik concluiu: Excelência, a justiça não é um privilégio dos poderosos, nem uma arma para a arrogância. É a aplicação exata da lei, com honestidade e rigor. E asseguro-lhe que neste caso, ela não foi respeitada até o momento.
A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado. Então, murmúrios de aprovação começaram a surgir. Catherine Whitmore, no entanto, permaneceu paralisada, incapaz de proferir uma palavra. Pela primeira vez em sua carreira, ela estava diante de alguém que a superava intelectualmente, e ela sabia disso. Catherine Whitmore estava visivelmente tensa. Seus dedos apertaram o martelo e seu sorriso arrogante desapareceu. Malik, por outro lado, permaneceu calmo, quase impassível, como um mestre invisível do jogo que acabará de controlar. O juiz fez uma última tentativa de retomar o controle. Muito bem, rapaz, disse ela com a voz ligeiramente trêmula, mas ainda autoritária. Você parece conhecer a lei melhor do que muitos advogados experientes. Mas pode provar que está certo, sem qualquer dúvida razoável? Malik colocou sua pasta sobre a mesa e lentamente retirou um tablet no qual havia compilado as provas em vídeo, gravações com registros de data e hora e correspondências oficiais relacionadas ao caso. Vossa Excelência, começou ele, com voz calma, porém firme, convido-o a examinar estas gravações e documentos. Cada um deles confirma o que afirmei. Os policiais não seguiram os procedimentos exigidos e os documentos oficiais contêm erros óbvios. Ele projetou as imagens na tela do tribunal. O tribunal ficou em silêncio. Todos os policiais envolvidos no caso foram expostos, seus erros detalhados e em ordem cronológica. A juíza Whitmore sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O jovem havia acabado de transformar um incidente menor em uma demonstração pública de competência e honestidade. Tentando recuperar a compostura, ela interrompeu. Malik, você não percebe que um tribunal não opera exclusivamente com base em provas digitais. Malik ergueu o olhar calmamente. Meritíssimo, a lei é a lei. As provas digitais são tão válidas quanto os depoimentos orais, especialmente quando revelam inconsistências factuais. Permita-me lembrar que o precedente do caso Harper v. New York estabelece que provas mal interpretadas pela polícia invalidam automaticamente o processo. Um murmúrio percorreu a sala. Até mesmo o promotor não pôde deixar de assentir. Malik, com apenas 19 anos, acabará de citar um caso complexo que poucos profissionais entendiam. Catherine Whitmore sentiu o rosto empalidecer. Ela então compreendeu a extensão do que havia subestimado. Aquele jovem não era apenas inteligente, ele possuía um domínio do direito que ela jamais havia encontrado, nem mesmo entre seus colegas mais experientes. Malik prosseguiu com a voz clara e confiante. Excelência, respeito profundamente seu papel e sua experiência. Mas o respeito por si só não basta para garantir justiça. Todo cidadão, independentemente de sua posição social, merece que as leis sejam aplicadas corretamente. Neste caso específico, essas leis não foram respeitadas. Um silêncio pesado se instalou. Os murmúrios da plateia aumentaram, alguns quase aplaudindo em silêncio a lógica implacável de Malik. Catherine Whitmore, humilhada apesar de si mesma, permaneceu imóvel atrás de seu púlpito. Então Malik concluiu com voz ponderada, porém firme. Excelência, agradeço a sua atenção. Espero que esta demonstração sirva como um lembrete de que inteligência e mérito não são medidos por idade, posição social ou aparência, mas sim por rigor e verdade. A juíza Whitmore bateu o martelo com um gesto trêmulo para encerrar a audiência. Malik, sem dizer mais nada, sentou-se calmamente de volta ao seu lugar. A sala do tribunal irrompeu em murmúrios, sussurros de admiração e olhares atônitos. Catherine Whitmore permaneceu imóvel, consciente de que aquele jovem acabará de lhe ensinar uma lição que jamais esqueceria. Ela tentará humilhá-lo, mas fora ela quem se viu silenciosamente humilhada diante de todo o tribunal. Naquele exato momento, Malik Thompson deixou de ser apenas um acusado. Ele se tornou o símbolo de uma inteligência e competência capazes de superar até mesmo os mais arrogantes. A audiência havia terminado, mas a atmosfera no tribunal ainda era tensa. Os murmúrios dos espectadores, advogados e jornalistas pareciam intermináveis. Malik Thompson recolheu calmamente seus pertences, sem um gesto triunfante, sua compostura contrastando fortemente com a comoção ao seu redor. Catherine Whitmore, atrás de sua mesa, apertou o martelo com força nas mãos, como se quisesse se ancorar à sua dignidade vacilante. Ela sabia que acabará de ser superada, não apenas por uma adolescente, mas por uma prodígio do direito que ela havia subestimado. Quando Malik estava prestes a sair da sala, ela tentou recuperar alguma aparência de autoridade. Malik Thompson, disse ela com a voz ligeiramente trêmula. Você desempenhou bem o seu papel hoje. Mas lembre-se, um tribunal não é um parque de diversões. Malik se virou com um leve sorriso enigmático nos lábios.
Vossa Excelência, disse ele com voz calma, porém firme, um tribunal nunca é um parque de diversões, mas um lugar de justiça. E a justiça não se curva aos caprichos do orgulho ou da arrogância. A juíza Whitmore baixou os olhos, incapaz de responder. Pela primeira vez em sua carreira sentiu a amargura de ter subestimado alguém por causa da idade e da aparência. Ela tentará humilhá-la, mas acabou sendo ela humilhada, diante de seus pares e do público. Poucos dias depois, Malik recebeu ligações inesperadas, escritórios de advocacia renomados, professores de direito e até juízes da Suprema Corte queriam conhecê-lo. Seu talento finalmente estava sendo reconhecido. Ele havia provado, sem sombra de dúvida, que nunca se deve julgar alguém antes de examinar sua competência real. Para Catherine Whitmore, a lição foi mais pessoal. Ela começou a repensar a maneira como presidia as audiências, julgava os réus e até mesmo avaliava seus colegas. A arrogância passou a acreditar, é uma fraqueza mais perigosa do que a própria incompetência. Malik, por sua vez, não buscava vingança nem reconhecimento. Ele havia conquistado algo mais precioso, respeito por meio de seu domínio absoluto da verdade e da lei. Saiu do tribunal mais forte, mais seguro de seu caminho e pronto para demonstrar que a justiça podia ser feita pelo mérito, não pelo poder ou pelas aparências. Na sala, os ecos de sua presença persistiam. Cada sussurro, cada olhar, era uma lembrança de que aquele jovem conseguirá transformar um lugar de julgamento em um cenário de revelação intelectual. E para Catherine Whitmore, a imagem daquele jovem gênio permaneceria gravada em sua memória, como uma lição de humildade que ela jamais esqueceria.